O Oriente Médio foi dominado ao longo da história principalmente pela Anatólia, Pérsia ou Arábia. Localizado centralmente no Velho Mundo, o comércio global era direcionado através dessa região, e as rotas comerciais são melhor exploradas quando estão dentro do seu império. Tarifas sobre o comércio transferiram uma grande riqueza de ambos os extremos da Rota da Seda para os intermediários. Adicione as terras aráveis mais produtivas da terra, e quem controlasse a área estava garantido para a vida, até que alguém a tirasse de suas mãos. Desde os impérios Hitita, Aquemênida, Romano, Parta, Sassânida, qualquer número de califados ou dinastias persas, e então, o Império Otomano por 400 anos. Os otomanos mantiveram a terra quando algo crucial aconteceu: navegação em águas profundas. Os impérios tradicionais eram contíguos e compactos. Você não pode implantar um porta-aviões na Mesopotâmia do segundo século, então policiar rotas comerciais era difícil. Em terra e mar, havia bandidos, piratas e concorrentes. E você tinha que velejar à vista da costa, o que o tornava fácil de ser pego. Como resultado, as rotas comerciais eram longas, mas nenhuma entidade única conseguia policiar todo o comprimento. O comércio era como passar a batata quente. Na maioria das vezes, essa batata quente passava pelo Oriente Médio, e os europeus pagavam pesadas tarifas. Quando tinham a oportunidade de contornar essas tarifas, a aproveitavam com ambas as mãos. No século XV, avanços em astronomia, construção naval, medicina e artilharia se uniram na forma de Portugal. Os comerciantes portugueses contornaram a África e pioneiraram na navegação em águas profundas, fora da vista da costa. A passa batata quente tornou-se bola longa no comércio e eles reduziram os preços das especiarias em 90%. As terras dos otomanos já não eram mais o que eram. E os impérios agora podiam se expandir de uma maneira diferente, através da água. Mas por que eles fariam isso em primeiro lugar? Porque essa área compartilha um exército, um presidente, um governo, um senado, um sistema legal, polícia e tribunais. Por que a Bretanha não desfruta da proteção da Marinha Real? E por que a Córcega não usa tribunais italianos? A resposta são as economias de escala. Pegue, por exemplo, o crime. Os custos envolvidos de a polícia espanhola capturar um suspeito belga na embaixada alemã na Grécia, e depois enviá-lo para ser julgado em Haia sob a lei francesa seriam enormes. Mas unifique as jurisdições, reduza as barreiras, e esse trabalho é muito mais fácil com organizações como a Interpol. Dentro de um país, quando tudo é unificado e caminhando na mesma direção, é quando os custos de transação diminuem e os benefícios disparam. Quanto maiores as jurisdições, maiores os benefícios. Quanto maior o império, maiores os lucros. Bretanha, Paris e Córcega derrubaram as barreiras entre elas há muito tempo. Os laços entre essas áreas são mais fortes do que entre fronteiras. Este é o benefício do tamanho, mas também há desvantagens para governar essas terras, se as pessoas não quiserem que você esteja lá. Um império é um grande grupo de pessoas distintas, chamadas nações, todas governadas por em uma relação assimétrica. Esse sistema faz com que os oprimidos paguem por sua própria opressão. Reis fizeram e proclamaram impérios sob a autoridade de Deus. Uma nação governando sobre outra estava bem, porque todo mundo fazia isso, e se Deus não quisesse, ele não teria permitido que acontecesse, certo? Mais tarde, líderes justificaram a mesma atividade pela glória e benefício financeiro de seus irmãos étnicos. Porque raramente o rei vive bem em cima da terra mais valiosa. Mas ele pode sair e agitar uma bandeira sobre outra nação que a possui. Qualquer império único pode não estar destinado a durar para sempre, porque esse tipo de ordem, compreensivelmente, resulta em irritar todas aquelas pessoas que você está oprimindo. Uma província que não se importa com sua política sobre idioma e religião, ou uma região que não aprecia suas leis trabalhistas, desejará se separar para criar seu próprio estado, ignorando as economias de escala. E qualquer um pode sair e criar sua própria nação, por causa das ficções. Uma ficção não é necessariamente uma mentira. Homer Simpson é amarelo, não é uma mentira, isso é apenas fictício. Homer Simpson é um lenhador norueguês medieval. Isso é uma mentira descarada. Quando os humanos compram uma ficção, eles podem construir universos de verdades fictícias. Uma pessoa que acredita em um universo fictício estará contando a verdade, independentemente da quantidade de evidências em contrário na realidade. Os pássaros se arrumam, os gatos lambem e os primatas retiram parasitas, e às vezes os comem, mas os humanos criam grupos sociais contando ficções uns aos outros. Os cães não fazem isso. A capacidade linguística humana torna as ficções uma ferramenta tão potente de manipulação que nos permite integrar, comunicar e cooperar em escalas não vistas por outros mamíferos. E, independentemente de como essas ficções são usadas, elas podem nos fazer acreditar em coisas que só são reais porque acreditamos nelas. Casamento, família, dinheiro. Em uma escala maior, isso nos dá tribos, cidades, reinos, ou guerras por qualquer motivo que desejem, depois justificando atos horríveis apontando símbolos que representam coisas porque as pessoas dizem que representam essas coisas. Um pastor dos Balcãs e um padeiro do Levante não compartilham ficções significativas hoje, mas há 2000 anos, com uma bandeira para lutar sob ela, ambos poderiam subir nas fileiras do mesmo exército pela glória de Roma.
Talvez daqui a 2000 anos, diremos as mesmas coisas sobre a França. Não apenas as ficções podem ser usadas para unir uma nação, mas também podem ser usadas para criar nações menores de dentro para fora. O império do rei era diversificado, mas não da mesma maneira que ouvimos a palavra hoje. Ocupar uma nação não é o mesmo que migração. Migrantes voluntários são uma raça completamente diferente. Eles são candidatos férteis para uma conversão cultural. Aqueles que deixam voluntariamente sua casa têm que acreditar na nova. Como um migrante é mantido em padrões mais elevados e fez muito mais esforço para obter a adesão à nova nação, sua crença é mais forte do que alguém nascido em uma nação que não escolheu. É por isso que a diversidade migratória pode ser uma força, mas as diferenças locais são um espinho no seu lado. Faça isso direito, e você pode ter certeza de que a taxa de conversão de seus migrantes será excepcional. Notavelmente, um império não apenas fez isso, mas também converteu com sucesso as pessoas que ocupava e as absorveu. Os Estados Unidos compraram com sucesso as nações ocupadas com bastante genocídio e colonizaram as terras com seu próprio povo e seus próprios migrantes convertidos, de modo que hoje não há ameaça para o país vinda dos Cherokee, Sioux ou Navajo. Aqueles que se identificam como irlandeses, italianos ou afro-americanos usam esses prefixos para se distinguir entre si, mas fora desta área limitada não significa a mesma coisa. Há muito tempo eles sonharam o sonho americano e estão mais próximos um do outro do que de qualquer terra natal. Isso é o que torna os estados uma nação, e não mais um império. O século XX testemunhou uma das maiores revoluções na história política, a mudança de império para nação. Isso andou de mãos dadas, e teve que ser, com a mudança de política econômica. Especificamente, o comércio. Ninguém sabe como fazer uma xícara de café. As entradas parecem simples. Mas cada entrada precisa de suas próprias entradas, e cada iteração desse processo fica mais profunda e mais ridícula até que, eventualmente, a teia que você tecesse pareça uma civilização inteira. Quando duas pessoas podem negociar capital, bens ou trabalho sem interferência, isso é uma economia de mercado livre. Um componente-chave do capitalismo. Planejar isso é uma tarefa monstruosa. Mesmo com um governo limitado, há um papel a desempenhar. Para países que enfrentam barreiras comerciais, acessar commodities é caro. Qualquer coisa dentro do seu país será mais barata. Naturalmente, os países mais necessitados e capazes irão além dos 7 mares, com armas em mãos, para absorver o que precisam em um império. Isso é capitalismo imperial. Manter longas linhas de suprimento, impor sua ordem. Assim como o esporte tem árbitros, nosso comércio de café tem polícia e leis para punir crimes. Para problemas maiores, há uma aplicação maior da lei. Onde quer que os navios de carga vão, os navios de guerra seguem. O café não pode chegar ao mercado sem proteção. Quanto maior o seu país, mais forte sua defesa contra concorrentes. Os pequenos estados da Europa moderna inicial que prosperaram com o comércio mercantil não puderam sobreviver ao mundo protecionista crescente do século XIX. Eles não podiam pagar a proteção necessária para seus mercados em contração. Conforme a política comercial mudou, eles foram absorvidos pelos impérios mais resilientes. Os que não foram os holandeses, que saíram e fizeram um império próprio. Blá, blá, blá. Primeira Guerra Mundial. Os impérios se desfizeram, mas o panorama econômico geral não mudou realmente. As barreiras altas ainda estavam em pleno vigor. Os países que emergiram dos destroços imperiais continuaram como antes, absorvendo e expandindo a economia imperial. Você pode imaginar o que aconteceu em seguida. Quando o mundo emergiu novamente da guerra, o Ocidente não seguiria novamente o modelo de autoprotecionismo, impérios ao estilo da Primeira Guerra Mundial com economias concorrentes e militares correspondentes. Porque em New Hampshire, um movimento estava surgindo para derrubar essas barreiras e unir o mundo sob uma jurisdição, para permitir que países menores prosperassem novamente sem pagar completamente pela proteção, e grandes países prosperarem sem um império. A nova ordem mundial estava chegando. O café é apenas a segunda mercadoria mais negociada do mundo. A hashtag uma mercadoria tem sua própria classe marítima na qual dependemos todos os dias, o petroleiro. Os novos países menores que mais se beneficiaram disso surgiram da dissolução do Império Otomano. Quando o Império Otomano foi desmembrado, a Turquia que emergiu das cinzas não reconquistou o império, e não apenas porque não falam espanhol. Ataturk foi o protótipo do líder nacionalista autoritário. Ele reconstruiu a Turquia como um Estado-nação secular e modernista, proibindo exibições públicas de religião, forçando o vestuário ocidental, impondo a língua turca romanizada. Tudo. Excitam. A bandeira. O líder autoritário com as ficções unificadoras usou seu poder diplomático na turquificação. E toda essa limpeza étnica não havia prejudicado, também. A Turquia estava agora imutavelmente centrada na Anatólia. Sem mais expansão nos Balcãs e no Oriente Médio. Esses países eram mais problema do que valiam. Essa abordagem pegou fogo. Egito, Afeganistão e outros fizeram exatamente o mesmo. Líderes autoritários unificando seus países em torno da história de seu país como uma nação, para evitar mais fragmentação. Secular. Ocidental. Unida.
mas nem sempre democrática. Porque se você permitir que seu povo decida se você pode digerir sua cultura, a urna eleitoral não será sua amiga. Os países que emergiram dos destroços otomanos eram uma raça estranha. Todos os inconvenientes da diversidade do império sem nenhum dos benefícios da escala. Esta área nunca tinha se unido dessa maneira, porque não havia tal coisa como um povo sírio, iraquiano ou palestino, até que as linhas no chão os dissessem assim. As fronteiras traçadas dividiam nações existentes e criavam seres Frankenstein. Criar uma nação a partir dos materiais brutos deixados aqui é como fornecer a um chefe parte dos ingredientes para preparar um crumble de ruibarbo, uma salada niçoise e um vindaloo de cordeiro. Você vai precisar de um molho especial para ajudar esse prato a descer. O nacionalismo árabe era um movimento socialista anti-imperialista e era uma ficção usada como ferramenta para manter nações frágeis unidas. A mensagem: deixe de lado sua religião, sua seita e sua tribo. Ven junto. Somos todos árabes. Exceto você, curdos. Os sucessos do Egito em recuperar o canal de Suez da Grã-Bretanha foram alimentados pelos medos ocidentais de que o Cairo se aliaria a Moscou. Na região, o nacionalismo árabe recebeu o crédito. Além disso, as organizações pan-árabes mais bem-sucedidas em toda a região haviam alcançado seu objetivo de uma República Árabe Unida. Então tudo estava indo bem, certo? Mas a RAU era composta apenas por 2 países anteriores e durou apenas 3 anos. Sem mencionar Israel, como um projeto apoiado pelo Ocidente, que foi visto pelos árabes como uma extensão velada do colonialismo antigo. Israel sentiu os ventos de hostilidade soprando em sua direção. Preventivamente, invadiram todos os seus vizinhos. E venceram facilmente. Eles tomaram uma grande parte do Egito, até o canal de Suez, aquele troféu do nacionalismo árabe. A ficção do nacionalismo árabe sofreu seu segundo grande golpe. Após isso, os nacionalistas árabes praticamente abandonaram seus ideais. Os pragmáticos de se manter no poder a qualquer custo. Finalmente, o Egito assinou um acordo de paz com Israel em 1978. O golpe fatal para a ficção. É tudo ladeira abaixo a partir daqui.